Vamos para mais uma live da leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos no nosso dia 40 de leitura das Sagradas Escrituras, já estamos no 2 Crônicas, capítulo 24. Vamos orar ao Senhor, clamando para que Ele nos ilumine e faça com que essas palavras penetrem em nosso coração. Senhor, nós glorificamos o seu santo nome, pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Que sua palavra seja o alicerce de nossas vidas, nos dê uma semana repleta da sua presença. É em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos então para mais um dia. Capítulo 24, 2 Crônicas. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham imposto anual para fazer reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, seguidores da perversa Atalha haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e colocasse do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo. E eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até encher. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei, o secretário da corte e o oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregaram o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices, que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo, utensílios para o serviço e para o holocausto, além das vasilhas e outros objetos de ouro e prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130. Foi sepultado entre os reis da cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel para Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás, se curvaram diante dele e ele ouviu os seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram os pós de Acera e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-lo de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se pôs em pé diante do povo e disse: isso é que Deus diz, porque vocês desobedecem os mandamentos do Senhor, com isso deixam de prosperar. Visto que abandonaram o Senhor, ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto, por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram seu rei em Damasco tudo o que havia saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos
o exército muito maior de Judá, e o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Por isso, o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de um amonita, chamado Simeate, e o Jeozabe, filho de uma moabita, chamado Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre os livros dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então o homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-los ou fazê-los tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: E quanto a prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado, os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, de onde atiraram e eles se despedaçaram. Enquanto isso, soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Oro. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: Por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, interrompeu e disse: Desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matar. O profeta parou, mas advertiu: Sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso? E por que não quis aceitar meu conselho? Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou esse desafio a Joás, filho de Jocaso e neto de Jeú, rei de Israel: Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: Dê sua filha em casamento. No entanto, o animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e esmagou. Você diz: derrotei Edom e está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é que você fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado aos deuses de Edom. Então Joás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Joás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, trouxe para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus guardados por Obed-Edom. Também levou tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos, onde depois da morte de Joás, filho de Jocás, rei de Israel, os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele
em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém no cavalo, e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Capítulo 26. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, 16 anos, rei, como sucessor de seu pai. Amazias, depois que seu pai morreu, se reuniu aos seus antepassados. Uzias construiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe chamava Jecolias, era de Jerusalém, fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu cidades na região de Asdod e em outras partes da Filistia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam um tributo anual, e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortaleza no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas, nos vales, quanto nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para ir na batalha. Dividido em tropas, esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maesias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de família. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudo, lanças, capacete, couros, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, que levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, e entrou no santuário do templo para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor, Deus, não honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado, enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor. Apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente no templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, no início ao fim, foram registrados pelos profetas Isaías, no filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor, também realizou trabalhos extensos de reparo no muro sobre o Monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá, edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus.
Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo as suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu, se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Capítulo 28. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Rimon e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifício e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Por isso o Senhor, seu Deus, entregou Acás nas mãos do rei, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acás e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zique, um guerreiro de Efraim, matou Mazéias, filho do rei. Asricão, oficial encarregado do palácio do rei, Eucana, o segundo no comando depois do rei, os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhe disse: o Senhor, o Deus de seus antepassados, está virado com Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e o mataram com fúria, que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quando seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus, ouçam e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então, alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Hadlai, confrontaram os homens que voltaram da batalha. Não tragam prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande, e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome, vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles, e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Síria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades das colinas de Judá e no Negueb. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Tima e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, atacou Acás em vez de ajudá-lo. Acás tomou objetos de valor do templo do Senhor, no palácio real e das casas de seus oficiais, e entregou ao rei da Síria como tributo, mas nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifício. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Judá. Acás pegou utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis, de Judá e de Israel. Quando Acás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Ábia,
e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam os santuários todos os objetos impuros, todos nossos antepassados foram fiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar o holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Como vocês veem com os próprios olhos, por causa disso nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quando aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas começaram a trabalhar de imediato. Foram do clã de Coate, Maat-Mir, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sinri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Jedutum, Semaías e Uzziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora ao pátio do templo todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês. Em 8 dias haviam chegado à sala da entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhes relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocausto com todos os utensílios e a mesa dos pães na presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram-lhe 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, como holocausto, e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino do templo de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos e harpas e liras. Eles obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou o som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles louvaram com alegria e prostraram-se em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros como holocausto. Também trouxeram 600 bois, 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes
em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura de muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Capítulo 30. O rei Ezequias enviou a mensagem a todo Israel e Judá. Escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la da data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficientes até esse dia. O povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e toda a comunidade. Assim fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan, ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós. Aos poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que forem fiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, se tornaram objetos de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este tempo que ele consagrou para sempre. Adore o Senhor, seu Deus, para que sua ira ardente desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que capturarem e voltarão para esta terra. Pois o Senhor, seu Deus, é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, de Efraim a Manassés até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Aser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e remover os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascual. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados, por isso se purificaram e trouxeram holocaustos no templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram o sangue do sacrifício para os sacerdotes que as aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para eles o cordeiro pascual, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Zacar e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascual, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei, pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que nem sejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas estavam em Jerusalém, comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Neste meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Israel se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes de Israel, que vieram para a festa, e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas levantaram e abençoaram o povo
e Deus, de sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Capítulo 31. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pela cidade de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acera e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, da festa da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessas exigências, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção dos seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus. Juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas do terceiro mês e terminaram no 7º ano. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor, o seu povo Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente, ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo, e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, quando estavam prontos. O povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Cananias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate, Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Minjaim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com sua família, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos, as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes e os descendentes de Arão que viviam nos campos ao redor da cidade, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo Judá, e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus, em tudo que fez no serviço do templo de Deus, em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Capítulo de número 32. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas as situações, Senequeribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senequeribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro
muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava da cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês confiam, para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade, ele está enganando vocês e os condenando à morte de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida, vocês sabem que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que o faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permita que Ezequias os engane. Não se deixe iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer outra nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor, Deus, e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassarão. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre o muro da cidade, tentando amedrontá-los, para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado em todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não respondeu como devia a bondade com a qual foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite, e fez muitos estábulos para gados e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe água por um túnel para o lado leste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntarem sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluído no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis e todo Judá. Os habitantes de Jerusalém honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído.
Construiu altares para Baal e ergueu postes de Acera. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros dos céus. Manassés também sacrificou seus filhos no vale do vale Ben-Rimon, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, consultou médios e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e seu filho: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, do vale de Cedron, até a porta do peixe, ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz, ofertas de gratidão. Também incentivou todo o povo de Judá a adorar o Senhor, Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente o Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, o modo como Deus lhe respondeu, e um relato de todos os seus pecados e de sua infidelidade se encontram no registro dos videntes. Incluiu uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou pós de Acera e ídolos, onde se humilharem e se arrepender. Pós de Acera, ídolos antes de se humilhar e se arrepender. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em seu palácio. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai. Manassés adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhe ofereceu sacrifício. Mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor. Em vez disso, Amon pecou ainda mais. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em seu lugar. Dessa forma, terminamos mais uma leitura. Ezequias, depois nós vamos ver aqui Manassés, é muito legal, né? Daí você vê Joás, você quando enxerga esses reis, você vai ver como o povo é completamente suscetível a adorar um Deus completamente divergente das Sagradas Escrituras. Portanto, imagina que reis que estavam ali tomados pelas suas capacidades que haviam sido dadas por Deus, com todos os aparatos ao lado, falharam. Imagina nós temos que clamar sempre para que o Espírito Santo nos sustente, nos mantenha firmes e alicerçados nessa palavra. Portanto, que vocês também estejam alicerçados na palavra do Senhor. Então, dessa forma, hoje nós terminamos mais uma leitura. Amanhã será o dia 442, dia 10/2, nossa, o ano já está voando. A live de número 41 amanhã, a partir do capítulo de número 34. Hoje foi do 24 ao 33. Então, rapidamente, já vamos entrar em Esdras e seguiremos adiante.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Lembrando que amanhã também nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas na Rua Brejo Alegre, 138, ali na Vila Olímpia. Espero todos vocês. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Compartilhe com mais de pessoas essas lives e compartilhe com pessoas que você ama, para que eles possam também amar a palavra de Deus. Que Deus coloque esse desejo no coração deles. Beijo, fui, até mais.